Nossa conversa de hoje vai ser com o Dr. Guilherme Chaves, médico, perito, hoje estudioso também da história da perícia no Brasil. E, doutor, eu gostaria muito de lhe agradecer. Nós nos conhecemos através de um outro perito, né, Dr. Tomaso de Martino, que fez esse contato inicial. O ambiente da perícia é um ambiente que eu amo, que eu adoro. Tanto que o livro, né, foi escrito nesse sentido, falando um pouquinho sobre a importância da perícia nos processos judiciais e administrativos. Então, doutor, eu gostaria que o senhor se apresentasse, que falasse um pouquinho sobre a sua história, do porquê da escolha da medicina, como veio essa sua atuação dentro do ambiente da perícia. E para todos que estão assistindo, eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser sensacional e vai despertar muito o seu interesse sobre a perícia. Doutora Flávia, muito obrigado aqui pelo convite. Uma grande honra aqui poder bater esse papo aqui contigo nesse espaço especial que tem recebido tantos colegas de tanta relevância nacional dentro da nossa área. A respeito dessa pergunta inicial, meu nome é Guilherme Chaves, sou médico, não tenho formação jurídica. A questão da escolha da medicina foi uma questão de uma influência familiar, sem qualquer questão de imposição, mas muito mais de estar inserido dentro desse meio, da mesma forma que a doutora Flávia é filha de médico, eu também sou filho de médico, sou neto de médico também, meu avô era médico, o pai do meu pai, e ali foram 3 filhos médicos, meu pai mais 2 tios. E tinha alguns outros familiares também dentro da medicina, tios avós ali, por parte da minha avó, que era nutricionista. Quase que não Trabalhou dava no. para correr desse ambiente, né? Mais ou menos nesse sentido. Desde que eu me entendo por gente, muito novo, eu sempre pensei na medicina e não pensava em outra profissão. Eu tenho, inclusive, uma foto com 4 anos de idade com um estetoscópio de brinquedo no ouvido. E minha filha, que vai fazer 3 anos, tem uma foto semelhante, mas sem nenhum tipo de influência de querer que ela faça medicina. Dentro da minha família ainda tem minha tia, no caso, irmã da minha mãe, que também é médica, e mais alguns outros familiares. Dentro dos netos do meu avô, que são 4, só uma neta não fez medicina. Eu fiz medicina, meu irmão fez medicina, minha prima mais velha foi para a parte de educação e antropologia, e a irmã dela está fazendo ginecologia e obstetrícia. Elas moram na Suíça. Pois bem, então desde criança sempre almejei fazer medicina. Já quando estava no final do segundo grau, meu pai ainda me questionou: ah, aqui eu moro no interior de Minas, né? Uma megalópolis chamada Bocaiúva, né? Como toda grande cidade, a gente tem um aeroporto regional que fica na Zona Norte, em Montes Claros. Na época, meu pai me questionou: aqui como é cidade pequena, a gente acaba conhecendo o prefeito, o delegado, o juiz, e me perguntou se eventualmente eu não queria, às vezes, conversar com esses outros profissionais, ver essas outras áreas e tudo. E na minha cabeça não encaixava, Não eu tinha uma tinha segunda realmente, opção, né? não me aparecia uma segunda opção, então sem pressão eu queria fazer medicina. Quando eu ingressei na faculdade, observei que a questão que mais me agradava era o desafio de fazer um diagnóstico. Ao longo da faculdade, pensei em fazer vários cursos. Inicialmente, gostava da parte de ortopedia, fisiatria, oncologia, talvez por uma influência de que o meu avô paterno tinha falecido de câncer 2 anos antes. E aí, ao longo do curso, você vai pensando em outras áreas, pensei em oftalmo, inclusive o padrinho do meu pai, irmão, aliás, cunhado da minha avó, tio Almiro, ele era um oftalmologista que
ajudou a fundar a USP de Ribeirão Preto, depois ficou um tempo nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, foi professor da FRJ, aposentou Umas por lá. especialidades que a gente acaba assim, quando a pessoa fala, né? Ah, eu quero fazer medicina. Logo pensa, né? Cirurgia, cardiologia, ortopedia, ginecologia, obstetrícia. Agora a gente tem uma infinidade de áreas, né? Hoje a gente tem como registro de qualificação de especialidade inúmeras áreas, da qual a perícia é uma delas. Mas a gente, no decorrer da faculdade, escuta falar muito pouco sobre perícia, né, doutor? É quase nada, né, na realidade. É, eu tive felicidade de ter aula de medicina legal durante a faculdade, O senhor cursou a faculdade de medicina onde? na Estácio de Sá, no Rio, na época que ela funcionava na Lapa. Atualmente, Hã? esse campus não tem mais, tem um agora na Presidente Vargas e outro na Barra. É, e eu fui aluno do professor Cesisnando Sobrinho, e achei fenomenal a aula. Ele dá aula de uma forma atípica para a área, porque normalmente o que a gente vê como padrão são aulas com slides, com muitas imagens das lesões, e a aula dele era só descritiva oral e giz. Ele não mostrava slide nenhum, não mostrava nenhuma foto. Ele fazia uma descrição minuciosa das lesões que, assim como você lendo um livro, você ia imaginando na, Quase que visualizava aquilo, né? exatamente. E, curiosamente, era uma aula que não tinha muita atenção de outros alunos, a ausência, né, a adimplência, como que, o absenteísmo era muito alto, ficava poucos alunos em aula e eu não queria perder a aula de nenhuma forma. Gostava muito da aula dele, a perspectiva da questão da função do perito auxiliando a justiça sem fazer juízo de valor, que era uma questão que ele trabalhava bem na aula também, contando os casos dele de ML, era muito interessante, e isso me intrigava, me chamava a atenção. Só Mas que, é entretanto, eu engraçado nunca que quando, pensei... quando a Oi? gente fala, eu acho assim, é engraçado que quando a gente fala sobre essa questão da perícia, as pessoas sempre reportam a medicina legal, a questão da perícia, do IML, não pensam muito na perícia do dia a dia, enquanto laudo, enquanto parecer, enquanto assistente técnico, porque hoje muitos colegas advogados que eu converso, ou mesmo médicos que não conhecem muito esse ambiente da perícia, tiveram pouquíssimo contato com a área. Porque hoje não é mais obrigatória a cadeira de medicina legal nas faculdades de medicina, e nas faculdades de direito, às vezes ela é uma matéria optativa ou eletiva, e esse contato ele acaba sendo muito restrito. O senhor falou que tinha esse professor, né, que lhe dava gana de saber mais, de conhecer mais, mas nem todo mundo teve essa oportunidade e acaba tendo um contato com a perícia no decorrer da vida profissional mesmo, né? Com certeza. E aí, em relação a isso que você falou, um dado levantado, pelo menos, e apresentado no congresso da nossa associação, que é a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, em 2022, em Aracaju, durante o congresso brasileiro que lá ocorreu, inclusive esse ano nós teremos o 8º congresso, que será aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nós vamos sediar a 8ª edição. Em 2022 foi apresentado um levantamento mostrando que 55% das faculdades de medicina têm na sua grade curricular a medicina legal, o que é extremamente preocupante. A gente observa na nossa rotina o quanto que o médico não sabe nem o básico dessa questão, exatamente por não ter contato, ter pouca valorização na questão do ensino. E eu estou falando de questões mais básicas, de preenchimento do documento médico, por exemplo. Em um exemplo familiar, eu posso trazer das minhas duas avós, que faleceram, infelizmente, no ano passado, uma em julho e outra em dezembro,
e o preenchimento da declaração de óbito de ambas foi inadequado, fugia do padrão. Uma atendida no Rio de Janeiro, um profissional do SAMU, e outra também aqui em Minas, também um profissional do SAMU. Então, profissionais que estão no dia a dia lidando com pacientes com risco de vida, né, risco de morte, na realidade, não sabem preencher um documento básico que é obrigatório e que alimenta todo um sistema nacional, né, de controle. Verdade. Doutor, o senhor acha que esse contato do médico com questões legais, o quanto isso é importante para o dia a dia, né? Porque assim, quando a gente fala em medicina legal, a gente associa legal à lei, à legalidade, a um regramento jurídico. Mas, ao mesmo tempo, essa questão de documentos médicos, preenchimento, notificação compulsória, a judicialização de muitas situações decorrentes de atos médicos, no meu entender, deveria ser obrigatório, deveria existir na Faculdade de Medicina uma cadeira vinculada ao direito, porque hoje a gente vê que muitos médicos não fazem, como o senhor falou, o preenchimento correto de documentos médicos simples, declarações, relatórios, documentos simples, por ausência de conhecimento, porque não tiveram isso na sua graduação. Com certeza. Só para poder ilustrar um pouco esse cenário que você está falando, eu acho que não só do médico ter contato com essa questão, assim como é importante para o profissional do direito saber usar essas ferramentas que são preenchidas pelo médico, desde um laudo, um relatório, um parecer, a atuação do perito, toda essa questão probática que a gente vê que muitas vezes dentro da graduação do direito, isso seus colegas que nos relatam, sabem lidar com várias questões de lei, várias petições, só que às vezes a própria parte probatória não é muito bem explorada. No século XIX, Rui Barbosa que sugeriu uma lei que botava como obrigatório o ensino de medicina legal nas faculdades de direito. Ao longo do tempo, essa questão foi se perdendo, e como a gente citou há pouco, na própria faculdade de medicina, a cadeira de medicina legal está perdendo espaço, e ela ainda assim, quando presente, é muito diminuta, normalmente só restrita à parte do direito criminal, né? Sendo que medicina legal em si não é somente IML, ela envolve toda a parte médica legal e todos os seus âmbitos, tanto a questão de perícias judiciais como administrativas estão envolvidas dentro da área. E pensando que a perícia, ela é um ato médico. As pessoas Exato, dissociam a perícia da questão do ato médico e ela é o ato médico, né? As pessoas falam assim: ah, você vai ser perito, que bom, você só vai lidar com papel. E não é nada disso, né, doutor? perfeito. Tem uma frase, inclusive, de um professor que ele dizia que para aquele médico que eventualmente não se interessa por medicina legal, ele tem que ter ciência que todo ato médico é um ato médico legal, porque qualquer ato médico tem suas implicações legais, desde fazer um diagnóstico, fazer uma prescrição, um registro em prontuário, qualquer ato do médico atuando como médico e não como pessoa física, no caso, tem uma repercussão legal. Então, os relatórios médicos, qualquer documento médico, ele tem presunção de veracidade, né? E desde a questão normativa de você fazer uma declaração de óbito, assim como você fazer uma declaração de aptidão para poder exercer uma atividade profissional, um atestado de saúde ocupacional, É uma tem atividade previsão física legal mesmo. também de poder permitir atividade física, ou mesmo fazer uso comum de uma piscina de um clube, ou eventualmente também dentro da própria legislação, só 2 profissionais de saúde têm a prerrogativa de dispensa por questão de saúde do trabalho, de justificar
a ausência do trabalho. No caso, a medicina e a odontologia. Os outros profissionais de saúde podem dar uma justificativa, mas não abona a ausência ao trabalho. Dá uma justificativa formal, por escrito, mas isso justifica e teria um critério administrativo da empresa de acolher ou não. Já o profissional da medicina e da odontologia são os únicos que, por lei, têm essa prerrogativa de abonar a falta do trabalho, né? Então, assim, qualquer ato da medicina, em qualquer área da medicina que você for atuar, inclusive algumas áreas na parte de lecionar, há necessidade da formação em medicina. Assim como no direito, é essencial ter a formação em direito e o registro da OAB, por exemplo, para poder ser procurador de alguma pessoa em algum processo. Se a gente pegar o próprio processo ético profissional dentro da medicina do CRM, eu, como médico, não posso ser procurador de outro médico. Por obrigação, tem que ser um advogado, dentro da própria normativa ética legal do Código de Processo Ético Profissional, tem essa previsão também. Então, algumas profissões, elas, por lei, existem esse tipo de fiscalização, dessa identificação. E eu acho que a medicina e o direito, doutor, eles acabam estando, assim, intrinsecamente ligados, não apenas pela questão do ato médico, mas pela questão da própria segurança. Então, assim, todo profissional médico, ele tem um contrato, seja com o seu empregador, ou seja com a prestação de serviço que ele vai fazer para aquele paciente. Muitas vezes ele precisa ali de um seguro médico, que é interessante que um advogado leia e faça essa orientação. Então, essa ligação entre o médico e o advogado das questões legais, elas não estão adstritas ou presas exclusivamente na questão da perícia médica ou da medicina legal, mas no ato de gerir hoje um consultório, por exemplo, né? Hoje, na maioria das vezes, a gente vê que o profissional médico ele deixou de ser exclusivamente uma pessoa jurídica, uma pessoa física, que fazia aquele ato ali exclusivamente da medicina e passou a ser também uma pessoa jurídica, uma PJ. Então, hoje ele contrata, ele demite, ele faz publicidade, ele faz ato médico, ele é assistente, ele atua em outras frentes, muitas vezes como gestor, como administrador, e ter o conhecimento legal para evitar problemas é necessário. Então, eu queria até que o senhor falasse um pouquinho, dentro dessa perspectiva da perícia, como que a perícia ela se estruturou no Brasil? Assim, a finalidade, a utilização, o que que a gente pode trazer um pouquinho lá do início da história da perícia médica no Brasil, que tenha essa vinculação e esse viés com as questões jurídicas. Bem, isso começa ainda na época do Império. Os primeiros registros que temos são registros envolvendo questões de crime, que aí Para pela própria. medicina legal mesmo, né? Exato. É uma questão da necessidade, né? Se a gente for avaliar na própria história da humanidade, em qualquer tipo de civilização, quando começa a ter algum tipo de organização social, são duas áreas que acabam intrinsecamente sendo relacionadas a esse desenvolvimento dessa associação de pessoas ali como comunidade, como sociedade. A questão jurídica, porque mesmo que não tenha uma figura específica de um juiz, de um advogado, tem essas discussões de direito, de eventualmente alguém ter cometido uma infração contra outra pessoa, e da questão de saúde. E, em algumas situações, as duas questões têm uma relação intrínseca, que a gente pode pegar desde o Código de Hammurabi, com previsões ali. O Código de Hammurabi ela tem previsão civil e penal ao mesmo tempo, ela é mixa, né? E aí tem situações de quando tem uma lesão que uma pessoa produziu contra a outra, há a possibilidade de indenização pecuniária ou então da lei de talião, com olho por olho, dente por dente, inclusive médicos sofrendo isso
Isso na própria humanidade. Aqui no Brasil, o que temos de registros mais antigos vem da época do Império, e aí no século XIX foi feita também uma lei em relação a isso, na primeira metade, eu não me recordo agora do ano. Eu estou juntando alguns livros, exatamente pegando essa parte histórica de cada estado. Eu tenho um livro daqui de Minas Gerais, com os registros ali do Fórum de Ouro Preto, mostrando os primeiros registros que temos em Minas da atuação da medicina legal, das perícias, sempre envolvendo ou questão de morte, ou questão de um estupro, alguma questão nesse sentido. O professor Gino Hércules registrou bem no livro de medicina legal que ele tem. O Nilo Jorge, o professor Nilo Jorge, deu continuidade nessa última terceira edição deles. O Genival Veloso também tem muitos registros nessa questão, e a gente remonta o levantamento desses dados desde a época de Nina Rodrigues, lá na Bahia, posteriormente com a Fran Peixoto no Rio, Oscar Freire em São Paulo, que são alguns dos estados que têm mais bem documentado essa questão. Eu tenho um amigo, professor Renato Evandro, de Fortaleza, no Ceará. Ele também publicou um livro recente trazendo essa parte histórica da medicina legal no estado do Ceará, e eu estou agora nesse projeto de tentar conseguir levantar mais livros já existentes de outros estados, para tentar pegar uma questão mais global do Brasil, de como que foi o desenvolvimento da medicina legal em cada estado. Tu acha que a evolução da perícia médica no Brasil, ela tem a ver com questões mais ligadas à política ou mais ligadas à questão do próprio desenvolvimento da medicina, evolução de tecnologias, ao avanço do conhecimento hoje das pessoas? Porque eu tenho na minha cabeça o entendimento que a partir da pandemia em que as pessoas ficaram ali um pouco isoladas e com acesso à informação, e nem sempre informação de qualidade, no Instagram, TikTok, jornais e etc., que elas passaram a buscar mais conhecimento sobre saúde. Principalmente porque a gente falava sobre questões de saúde na época da pandemia. O senhor acha que essa evolução dos meios de comunicação e a busca por estas informações aumentou a judicialização e, com isso, a necessidade de um perito mais técnico, eh, mais estudioso ou mais minucioso nos processos? Olha, eu acho que, na verdade, a, a medicina legal em si, ela existe pela necessidade legal e normativa de uma questão da sociedade. Eu sempre disse, principalmente na época da pandemia, por exemplo, quando veio a questão da telemedicina, que já existia e ficou mais reforçada pelas necessidades sociais da época, uma discussão muito grande se havia possibilidade ou não de fazer perícia com exame físico. E aí eu via muitos colegas se pautando numa questão legal e normativa da possibilidade ou não. E no meu entendimento não era o caminho, porque a questão normativa ou legal basta uma canetada para mudar. Para você mudar a moeda do país, mudar se existe um Conselho Federal de Medicina ou não, é uma canetada. Se você muda a lei, você muda todo o cenário. Agora, para você fazer uma validação das informações apuradas, isso não é por Técnica, né? lei. Exato, É então é a técnica. propedêutica. Então, a impossibilidade da teleperícia de fazer uma apuração de incapacidade sem fazer um exame físico é uma questão da propedêutica, é uma questão científica. Então, independente da norma ou da lei falar isso ou aquilo, quando a gente for apurar se é real ou não, vai depender da limitação tecnológica em si, que atualmente não temos, né? Então, voltando à tua pergunta, eu entendo que de início era muito mais uma questão política, até porque tem um texto de 97 do professor Daniel Munhoz, na revista Saúde, Justiça e Ética, que é lá ligada à USP, que o título é Medicina Normativa. E ali ele tinha uma visão à frente do seu tempo, porque ali ele já fazia essa explanação que a medicina legal ela não se restringe somente à parte criminal, à parte de ML. A medicina legal
A medicina, o escopo da medicina é a saúde do homem. A do direito é da questão das relações sociais ali dentro da sociedade, entre as pessoas. E a medicina legal é a interface entre as duas. Ela traz os dados da médicos, biomédicos, para atender às necessidades da legislação. A definição de Flamínio Fávero. Oi? Não, eu entendo que assim, eu falo, quando eu falo sobre perícia, né, que o juiz, o desembargador, o advogado, nós temos conhecimento jurídico, e isso acaba sendo para nós uma obrigação, mas nós somos absolutamente leigos nos conhecimentos da medicina, da odontologia, da engenharia. Então, para dirimir uma dúvida técnica que o magistrado ou que as partes tenham, a gente precisa de um profissional da área com conhecimento técnico para trazer aquelas informações de maneira que ela seja compreendida. Porque o documento técnico da perícia, seja ele um parecer de viabilidade, seja ele um laudo pericial, ou a própria atuação do assistente técnico naquele processo, ele não é uma informação das partes, ele é uma informação do juízo, porque aquilo não vai ficar destrito ali ao processo de primeira instância, aquele juiz que recebeu a causa. A partir do momento que há um recurso, ele pode ir para a segunda instância, ele pode ir para o STJ, ele pode ser julgado no recurso especial, e aquilo tem uma conotação muito importante no universo jurídico, que acaba sendo validado para outras pessoas. Então, o ato médico técnico da perícia é extremamente importante. Perfeito, perfeito. Eu concordo. É, a gente estava falando exatamente nesse sentido, você estava falando que eu estava lembrando de alguns conceitos, e aí, nessa parte de trazer informação, a própria legislação, o próprio código, né, define essa questão que, mesmo que eventualmente o juiz tenha uma formação anterior em outra área, como na medicina, ele não pode se abster de trazer essa prova técnica que na formação de juiz em si, independente de outra formação técnica que aquele profissional tenha, ele não pode deixar de utilizar a perícia como elemento para isso, a não ser, eventualmente, no 472 lá do Código de Processo Civil, por exemplo, que diz lá que ele pode abrir mão da perícia se tiver outros elementos no processo que já sanem aquele ponto a ser dirimido, né? Então, a função do perito, do médico que trabalha com perícia, ou seja, como perito do juízo ou como assistente técnico, eu gosto muito da frase que um professor de filosofia que aparece muito nas mídias sociais, que é o Clóvis Barros Filho, ele diz que ele se autodenomina como um explicador. E é mais ou menos isso, você tem que ali pegar um conceito extremamente técnico, que em regra só ele ali envolvido no processo como auxiliar do juízo domina esse conceito, eventualmente pode ser um profissional réu ou mesmo autor também que domine o assunto, mas para poder botar numa linguagem que qualquer leigo consiga compreender de forma que fique claro e específico tanto para o juízo quanto para as partes. De Tem forma a um tema traduzir mesmo, né? exato, fazer essa tradução, porque se a sua atuação não é suficiente para ser compreendida numa leitura, sem que alguém tenha que estar do lado explicando o que está escrito, não funcionou. Você Pois tem que ter a capacidade de descrever, eventualmente, se necessário, ilustrar, desenhar, botar setinha, enfim, tem que fazer algo que seja autoexplicativo, seja didático e de fácil compreensão e mais. Não pode ser uma tese de mestrado, de doutorado, o negócio tem que ser sucinto, de forma que não prático, fique né? cansativo. Hã? Tem que ser prático também, para que as Tem que ser partes útil, compreendam, porque a tem que ser tradução da útil. informação ela não é exclusivamente para o magistrado. Foi o que o senhor falou, né? Se o magistrado, anteriormente à formação jurídica, ele era médico,
ou tem o conhecimento médico, ele precisa do perito porque aquela informação é para as partes, não é exclusivamente detida ao magistrado. São E, informações que precisam estar no processo para que, nesse universo jurídico, outras pessoas que tenham acesso também compreendam aquela informação que foi colocada. e mesmo que eventualmente ele tenha essa formação, não é destinada ao juiz, mas ao juízo, porque pode ter Isso. um juiz substituto, ele pode ser substituído, ele pode estar de férias, eventualmente pode é, fazer a passagem, eventualmente ele pode ser promovido para o tribunal e não estar mais ali na primeira instância, enfim, então não pode ser destinado a uma pessoa, mas assim a função do cargo, né, para essa questão de atender a justiça e a sociedade, né? Doutor, o senhor Então, falava sobre a questão de pôr setinha, marcar, demonstrar. O senhor acha que com o avanço da tecnologia, a perícia hoje ela tem alguns recursos facilitadores, ou o senhor acha que vem ficando mais difícil, né? Porque a gente não, vê hoje na medicina a utilização da inteligência artificial, a gente vê muitos exames. E prontuários, exames com uma complexidade maior, a gente fala de robótica, a gente fala de prontuários digitais. O senhor acha que a evolução do próprio sistema da medicina, ele facilita ou ele dificulta a perícia quando ela é necessária? eu acho que ela aumenta as possibilidades e a responsabilidade de quem vai ali avaliar, que tem que estar mais preparado, mas com certeza ela facilita. Se a gente fosse falar de um laudo feito há pouco mais de 40 anos atrás, dificilmente ele não teria sido feito numa máquina datilográfica ali, né? Eventualmente, no passado, antes ainda, era manual, o que certamente aumentava a dificuldade de fazer um volume maior de trabalho e ainda de forma legível, e se eventualmente tivesse necessidade de fazer uma ilustração, esse perito ou teria que fazer um curso de desenho, ou pedir auxílio a um terceiro para isso, né, para E poder o fazer essa tempo também, ilustração. né, doutor? Exatamente, pelo volume de serviço. Mas são questões que a própria sociedade, o próprio tempo vem mudando bastante. Se você pegar o início do Instituto Oscar Freire em São Paulo, o volume de serviço era pequeno e eles faziam atendimento à população. Eles não faziam só perícia, exatamente porque não tinha tanta demanda. Há pouco mais, sei lá, bota um pouco mais de 20 anos atrás, em outros grandes MLs, a gente pode pegar do exemplo central em Belo Horizonte, era um plantonista ali, fazendo sozinho o seu plantão. Hoje em dia são vários plantonistas, porque o volume aumentou muito. Então a população cresce, a demanda aumenta. Eu acho que também muitos crimes que eventualmente no passado ocorriam e não eram investigados, há uma maior investigação, mesmo que ainda tenha muita coisa a melhorar, da mesma forma que a gente Hoje a vê tecnologia, né? exatamente. A É o desenvolvimento da validação desse crime sociedade, né? acaba sendo facilitada pela validação do crime, não, perdão. O resultado daquela investigação acaba sendo facilitado pelas tecnologias. Sim, e eu acho que o próprio acesso ao desenvolvimento, à tecnologia, à informação, como você também disse, antes questões que eram esquecidas, colocadas de lado, não ficam mais num sentido de coronelismo que acontecia abusos e ficava por isso mesmo, não era nada investigado, não era nada apurado. Hoje em dia ainda há necessidade de continuar progredindo, de ter melhorias, mas com o aumento da população, com chegada do desenvolvimento em alguns rincões do país e da mudança da cultura, é, muito tem aumentado essa demanda de necessidade de apuração, tanto no judiciário, com o aumento dos processos, cada vez mais aumenta o número de demanda, assim como aumenta o número de demanda, aumenta o número de denúncia numa delegacia, aumenta outros tipos de demanda que acabam requerendo, em algum momento desse processo, a necessidade da perícia. Então, a perícia, ela acompanha o desenvolvimento da sociedade. Se tem mais processo, tem mais perícia. Se tem menos processo, tem menos perícia. E voltando àquela questão que eu estava falando, da questão da canetada,
A perícia hoje ela é essencial porque tem uma previsão normativa e legal. Se eventualmente a sociedade decidir que para resolver seus problemas, seja de causa de óbito, seja para falar de incapacidade ou não, vai resolver por constelação familiar, basta uma canetada para poder acabar com a medicina legal. Mas é verdade, Doutor, o hoje senhor atuou em ML? eu digo que eu não sou médico legista ainda. Na época Aham. que teve o último concurso, logo quando eu me formei, foi quando eu acabei entrando para residência médica e acabei não fazendo a prova. E de início eu achava que talvez eu não iria me adaptar pelo ambiente militar do local. Com o tempo, conhecendo vários outros colegas, vi que, apesar da questão da formação, é um ambiente mais médico realmente, e eu acho que eu teria uma boa adaptação. E é um Diferente de ambiente alguns de outros muito colegas, conhecimento, né, doutor? Eu acho que é um sim, com ambiente de certeza. muita técnica, porque o que eu vejo sobre medicina legal, né, no IML, é a busca daquele profissional médico por conhecimento em outras áreas. Por exemplo, balística, por exemplo, a Sim. parte de digitais, a parte até da antropologia, a parte de mumificação do corpo, de outras questões que são assim, um leque amplo de conhecimento. Então, ele precisa buscar conhecimento histórico, precisa buscar conhecimento militar, talvez um conhecimento em outras esferas que não sejam exclusivamente médicas, ou eu estou errada? Não, está correta, só tem um detalhe que é interessante sobre isso, que a maior parte desses conhecimentos, na verdade, derivaram de médicos. A metodologia em si da investigação criminal derivou de uma metodologia médica. Os médicos legistas do passado, que vinham investigando várias situações, começaram a observar, por exemplo, Baltazar, Vitor Baltazar, que é do final do século XIX para o século XX. Ele foi médico legista em Paris, na França. Ele observou as diferenças entre os cabelos de humanos para os pelos de animais. Alguns outros médicos, como Orfila, ele uma vez foi solicitado a investigar um crime que aconteceu na França, no qual tinham falado que o suspeito tinha cabelo preto, e depois observaram um cara muito semelhante a ele pegando um trem para outra cidade e estava louro. E aí investigaram como que era possível isso. Daí ele começou a investigar e identificou possibilidades de clareamento capilar, de mudança, que do conhecimento dele tem o que a gente sabe hoje de tingir cabelo, de mudar cabelo, que foi de uma pesquisa dele por causa de um caso, que alguém já sabia de uma forma mais superficial, e ele foi investigando para poder desmistificar se era possível a mesma pessoa, horas depois, Tá loira. tá exatamente, para poder fugir de forma disfarçada, né? O Orfila, ele é o pai da parte da toxicologia forense, né? O Baltazar, ele participou de várias investigações, a gente tem alguns outros que vieram desde essa parte da datilografia, como da questão de local de crime, e a própria medicina com interface com a polícia, que começou a trazer essa metodologia investigativa à polícia. Quem trouxe o conhecimento científico à polícia foi a medicina legal, que com o tempo foi evoluindo e fazendo as subdivisões dentro do setor científico. Tanto é que o ML faz parte da polícia científica, né? Doutor, o senhor Então, acha que tudo. fazendo um gancho, até nessa nossa conversa, o quão é importante hoje para o médico que gostaria de entrar no universo da perícia, fazer especialização, fazer residência em perícia médica, fazer um curso, estudar de fato, né? Porque assim, como o senhor falou, a medicina você sai ali da faculdade com os conhecimentos médicos, mas os conhecimentos processuais
de prazo, de técnica, de forma, para a atuação do perito, eles são muito diferentes. E essa parte toda que o senhor está falando, né, da antropologia, da toxicologia, de outras áreas, o quanto hoje o senhor diria assim, um médico que quer entrar nesse universo da perícia, é possível que ele faça isso só com os conhecimentos que ele tem do seu consultório, por exemplo? Porque a lei fala que o juiz indicará para perito aquele que tem reconhecido saber na área. Mas a parte processual, ela é muito importante. O que o senhor falaria a esse respeito? É, da mesma forma que a gente falou no início, que muitas vezes os cursos de medicina não abordam a questão da medicina legal e quando aborda é só da parte criminal, eu diria que é essencial. É da mesma forma que desejável que o médico que for fazer uma retirada de um tumor cerebral tenha uma formação especializada em neurocirurgia, assim como alguém que vai fazer uma lipoaspiração, é, é ideal que faça com um médico profissional que tenha formação específica em cirurgia plástica, para poder lidar com perícia também é a mesma coisa, porque do conhecimento que a gente sai da faculdade é para atender paciente e não para fazer avaliação periciado, fazer uma perícia no periciado, no indivíduo. Não existe relação médico-paciente na perícia. Então, é totalmente desincronizado com o que aquele agente Clinicando, né? aparente. Oi? O perito, ele não está clinicando, ele não prescreve, Não, não, nem pode, ele né, não nem dá deve. A tratamento. não ser, a não ser numa questão de exceção de risco de morte ali do indivíduo, ele não pode interferir. O próprio Código de Ética Médica bota que ele, o auditor, não pode fazer uma interferência nessa questão do que o médico que assiste aquele indivíduo na relação médico-paciente de um Exatamente. lado e que perito e periciado de outro, ele não deve intervir em nada em relação a isso. Não só uma questão moral, mas uma questão ética já prevista no nosso Código de Ética Formulada, né? Médica, né? Exatamente, uma normativa que é uma infração própria. É, a perícia médica é a única especialidade médica nominalmente citada no Código de Ética Médica e que tem capítulo próprio, que é o capítulo 11. Se você for para a resolução 2056-2013, aliás, 2058, não, 2056-2013, ela fala dos prontuários médicos, dos relatórios, e no final ela aborda dos relatórios médicos, dos laudos pareceres, do roteiro básico para poder fazer um laudo, né? E lá nela, enquanto no Código de Ética Médica a gente tem os artigos 92 até 98, abordando perícia médica e auditoria, que auditoria é uma área de atuação médica, também tem RQE para isso, e são as duas únicas que existe a necessidade de imparcialidade, de isenção, e não tem relação médico-paciente. Você E pode como o pegar senhor também falou, psiquiatria doutor, é forense. possível um perito praticar um ato médico sem fazer qualquer exame ou qualquer avaliação do próprio periciado, quando isso é feito através da perícia indireta documental, né? Então, muitas Auditoria vezes também é ato médico, né? é A auditoria também é ato médico. porque muitas vezes as pessoas acham que a perícia vai ser só na pessoa, sem pensar que existe a perícia híbrida, a perícia direta, a perícia indireta, isso também é ato médico. Sim, qualquer ato do médico é ato médico, né? A gente está até falando isso, todo ato médico é um ato médico legal, ele gera uma repercussão, né? Seja ética, civil, às vezes criminal, enfim, tem alguma implicação normativa legal. E aí, no que a gente está falando, a resolução lá da 2056 de 2013, ela vai do artigo 52 até o 62, falando das questões ali, especificamente mais do laudo e do parecer médico. Bem, então, dentro desse universo totalmente fora da caixa, é essencial que o médico que tenha interesse ou seja chamado para atuar na parte médica legal, seja
pela parte ou pelo juízo, ou em questões administrativas, podendo ser pelo INSS, ou então de perícia de regime próprio, município, estado, federal, é essencial que ele tenha uma formação em perícia médica, porque a própria propedêutica, a forma de você lidar com o periciado é diferente. Enquanto na relação médico-paciente você tem uma relação de confiança e tudo aquilo que o paciente lhe relata, você toma como provavelmente uma verdade, e normalmente você toma como uma questão de confiança, que às vezes não é verdade por uma questão não intencional do paciente, mas por desconhecimento dele da forma de descrever, de compreensão daquele cenário. Já na perícia, você não pode presumir isso. Você tem que trabalhar com questões objetivas e apuráveis, e não dependente de uma informação não Consciência, né, quantitativa. doutor? Oi? Consciência Exato, e com técnica. com certeza. Então, é uma questão que gera esse desafio, que é exatamente uma questão que me atrai da perícia, assim como eu observei durante o meu curso de medicina que eu gostava da parte do diagnóstico, que eu acho que é um desafio mais interessante da medicina, que acho que a questão de fazer o diagnóstico é a parte mais difícil. Depois que o diagnóstico feito, você busca a literatura para poder ver a melhor forma de fazer o tratamento, e aí é uma questão de treinamento para isso. Isso é O muito diagnóstico em parecido si com a só não. perícia, né? Oi? E eu acho que Exato. essa questão de dar o diagnóstico, né, que o senhor disse que gostava muito, é muito parecido com a perícia. É porque é toda a metodologia de você fazer investigação. Da mesma forma que no diagnóstico existe uma propedêutica de investigação do diagnóstico, você tem que levantar qual que é o ponto principal, quais são as informações mais relevantes e outras que são apenas ruído, Eu e você tem acho que que a sua ouvir ali o brincadeira paciente. preferida na infância era jogar detetive. Não sei por quê, eu tô pensando em Pois é muito interessante, né? Essa questão detetive, instiga, né? né? Oi? É meio detetive, assim, é Mas busca é da informação bastante. verdadeira. É bastante. Para quem gosta, eu acho que é muito interessante. Então, assim, uma outra questão importante é que na perícia, acho que na medicina em geral, assim como no direito, não tem como você parar de estudar, você tem que estar sempre se atualizando. E na perícia ainda existe uma problemática que você tem que se atualizar na medicina e nas normativas legais. Então, você tem que acompanhar a evolução, as atualizações dentro da área específica, principalmente que você for atuar. Se for atuar em todas, então é realmente mais complicado. Não é impossível, mas gera um esforço adicional e o profissional tem que saber que está sempre ali com a necessidade de estar se atualizando, né? A gente está chegando aqui já a quase 50 minutos da nossa conversa. Eu queria lhe agradecer muito pelo seu tempo, né, por estar passando toda a sua experiência, e queria pedir que o doutor deixasse uma mensagem aos seus colegas hoje, que já são médicos, né, de carreira, de profissão, que querem entrar nesse universo da perícia e também para aquele estudante que não pensou ainda em escolher uma especialidade, porque talvez a residência em perícia pode ser uma opção muito boa. Bem, eu acho que, primeiro, para todos os colegas médicos em si, acho que a gente tem que estar atento à evolução da sociedade, das ferramentas. Muita ferramenta está vindo aí para somar e não para substituir. Entendo que a própria telemedicina, por exemplo, dá uma oportunidade a mais ao médico do que, eventualmente, no passado, uma mãe em casa com uma criança ligava para o pediatra e falava: meu filho está com febre, está assim, assado, dá um banho, dá tal medicamento, Eu digo me que a procura medicina amanhã no surgiu aí. consultório, ou vai agora para emergência. Da mesma forma que pelo telefone já dava essas orientações, que eram muito úteis e o médico em si já sabia que havia limitação, ele, na dúvida, pede para ir logo para emergência, ou com uma maior segurança pelos dados e pelo histórico já prévio de já conhecer aquela criança, aquele bebê, saber reconhecer ali as informações coletadas da mãe e falar e normalizar, não, dá uma medicação,
dá uma janta, dá um banho, amanhã você me procura no consultório, de tarde você vai no consultório, ou vai agora para emergência. Da mesma forma que pelo telefone no passado isso era feito, hoje em dia a telemedicina amplia as possibilidades. E penso que a inteligência artificial também vem para somar em muitas coisas. Tem um caso específico que eu peguei, que me pediram para poder fazer uma avaliação de rompimento de prótese de silicone. E a autora do processo, o processo já estava em curso quando me procuraram, estava entrando contra a empresa, e ela estava morando nos Estados Unidos. E lá ela procurou um outro profissional de cirurgia plástica, pediram um ultrassom, foi fazer um ultrassom, a imagem do ultrassom veio enganosa, o profissional que fez a imagem sugeria que houve um rompimento, um extravasamento do conteúdo, na verdade teve só um rompimento interno. Então uma das questões é, o ultrassom, que já é uma ferramenta que veio para somar muito, a gente sabe que eventualmente ele tem suas limitações, e aí o médico tem que saber usar e saber que eventualmente essa ferramenta ela tem um limite, até onde você pode confiar ou não, até onde existe uma acurácia ali para poder saber utilizar esses dados coletados com segurança. E aí depois ele teve avaliação com o cirurgião plástico de lá. O prontuário de lá é impressionante como é muito bem preenchido, muito completo, com exame neurológico, Até porque eles assim, morrem realizado de pelo medo cirurgião de plástico. processos judiciais, né, doutor? Porque a E aí quantidade de demandas judiciais nos Estados Unidos e com valores assim exorbitantes é fenomenal, assim. E lá existe uma cultura muito maior, assim como na Europa, da questão do seguro, que aqui ainda é pequena, né? Tem um dado que o Eduardo Dantas uma vez trouxe numa apresentação dele, que, se eu não me engano, é cerca de 7% dos médicos, 7 a 9% dos médicos no Brasil que tem seguro profissional. É um valor muito baixo e acho que isso está atrelado ao valor das indenizações aqui, que apesar de serem altas, destoam muito da realidade lá fora. Então, talvez pela realidade das indenizações maiores lá, existe essa questão, e também, em alguns países da Europa, existe um seguro obrigatório, que você já tem, que é básico, e tem a possibilidade de você contratar um seguro adicional. Voltando à questão das ferramentas e trazendo essa questão do prontuário bastante completo, hoje a gente tem bastante ferramentas para poder fazer gravação de audiência, gravação de reuniões, de condomínio, de consultas, que eu acho que eventualmente pode ser um caminho para tentar viabilizar de um registro adequado e de consentimento expresso ali do paciente, essa consulta está sendo gravada, que pelo próprio diálogo, que a própria questão do termo de consentimento livre e esclarecido, não é somente aquela questão de um único papel escrito, é uma questão contínua de várias consultas, de um esclarecimento, e muitas vezes fazendo isso de forma verbal, registrando e depois transcrevendo com o que foi feito através da inteligência artificial, eu penso que essa ferramenta pode gerar uma maior segurança pelos médicos, desde que a consulta dele também seja adequada, né? Uma consulta que aborde tudo, porque da mesma forma que um prontuário... Para o perito depois também, né, doutor? Com Porque fazer certeza. perícia com um documento quase nada, sem informação, isso pode prejudicar o médico e o paciente. Sim, a primeira função do prontuário é gerar uma maior segurança para o paciente e uma auditabilidade de possibilitar que o mesmo profissional acompanhe ao longo do tempo todas as etapas do que ocorreu, para ele se lembrar exatamente de como era cada estágio e para, de uma forma multiprofissional, seja mesmo outros médicos ou outros profissionais de saúde, poderem avaliar o histórico daquele paciente, tudo que já foi registrado, aquilo que já foi feito. Então, o prontuário é do paciente, as informações, assim, o conteúdo em si do prontuário é do paciente, e é uma questão de segurança do paciente. E se a gente consegue trazer, agregar para esse prontuário tudo aquilo que foi conversado, discutido ao longo da consulta, vai enriquecer muito mais. Se for uma consulta muito bem feita, muito bem explicada, eu acho que é uma segurança gigantesca para o médico. Agora, se o médico, eventualmente, nessa consulta foi displicente, não foi esclarecedor, não trouxe aquilo que era necessário, aí pode ser também um tiro no pé, mas penso que, da mesma forma que um prontuário assim também não é, quando muito bem preenchido,
é uma ótima defesa para o médico, a melhor defesa que o médico pode ter de trazer para auxiliar seu advogado na sua defesa. Agora, se é um prontuário muito ruim, às vezes é melhor nem utilizar esse prontuário É verdade. como ferramenta para isso, né? Doutor, eu queria lhe agradecer muito o seu tempo. Eu acho que essa conversa ela continuaria aqui, como às vezes a gente conversa ali no WhatsApp durante muitas horas. Mas eu queria lhe fazer um pedido final, que é, se o senhor hoje tivesse que definir o doutor Ricardo Chaves, médico, perito, vindo de uma família médica, né, de uma tradição médica, que palavra o senhor utilizaria para se definir hoje? Qual é o seu momento hoje? Ricardo Chaves é meu tio, que é infectologista, eu sou o Guilherme, né? Guilherme, perdão, eu estava. Eu olhei e falei errado, perdão, Guilherme. Sem problema, doutora. Enfim, Flávia, é, eu acho que, para me definir, acho que um profissional que gosta muito do que faz, dentro da área que se encontrou de uma forma acidental. Eu acabei não, ao longo da nossa conversa, teve vários spin-offs ali que eu fui saindo um pouco do tema, mas é porque o tema é muito grande. Eu acabei conhecendo a perícia mais profundamente quando eu estava na residência médica, no Gafreguinle, eu estava fazendo medicina de tráfego. No segundo ano, no R2, depois que eu passei o primeiro ano na clínica médica, eu acompanhando o professor Egas Caparelli, ele já fazia perícia médica na parte de DPVAT, que está envolvendo essas questões de acidente de trânsito, que não tem mais essa legislação em vigor agora, né? Final de 2024 foi revogada, Isso. dezembro. E aí eu comecei a acompanhá-lo na questão da perícia. Ali eu achei muito interessante, exatamente dessa questão da investigação, de apurar a existência de nexo ou não, quantificar o dano. Sempre tive uma atração maior pela questão do nexo. E Com o aí se tempo, depois fui apaixonou fazendo pela alguns outros perícia. cursos. Exatamente. Então, de forma acidental, errática, acabei caindo na perícia, mas abracei forte, busquei me capacitar ao máximo, fazendo vários cursos. E hoje penso, é, tem uma frase de um outro professor de filosofia, que é o Mário Sérgio Cortella. Ele fala da frase de um padre britânico do século IX, Beda, que fala da necessidade da questão do segredo do sucesso seria é, ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar aquilo que você desconhece. Então, você tem que ter humildade para reconhecer suas limitações, buscar perguntar, questionar quando você não souber, quando você não entender, buscar se capacitar mais, estudar mais, reconhecer suas limitações, tudo aquilo que você ensinou, que você aprendeu, é muito importante você compartilhar esse conhecimento. Acho que, inclusive, é uma forma de você aprender mais, lecionando, você sendo um professor, compartilhando com o outro, é uma forma que você aprende mais. E para você ter uma coerência ética e moral, é você agir da mesma forma que você ensina. Então, essa tríade aí, eu acho que é um lema que acaba edificando aí um caminho profissional e é uma forma que me sinto confortável. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas palavras. Eu acho que assim, eu amo o universo da perícia, né? Tá aqui, ó, perito, um tradutor de conhecimento, né? Então, eu queria lhe agradecer. O senhor vai receber aí no seu endereço uma lembrança, que é essa aqui, ó, uma pasta do podcast, que é uma lembrança minha, com muito carinho. Eu espero que você goste e que a gente possa, em vários momentos, falar sobre perícia, falar sobre a especialização, falar sobre a necessidade da medicina legal e da perícia médica, tanto nas faculdades de direito como nas faculdades de medicina, porque eu acho que é assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui. E muito obrigada.
E eu espero que todo mundo goste desse episódio, que as pessoas curtam bastante e que a gente possa, em outros encontros, aprender cada vez mais. Muito obrigado, doutora Flávia. Agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. Peço desculpas se eventualmente acabei fugindo um pouco ali do roteiro dentro das perguntas aqui realizadas, porque a Isso foi gente acaba ótimo. empolgando e falando bastante, mas o tempo foi curto, mas foi muito proveitoso. Agradeço muito. Que bom, ó. Estamos à disposição. Um abraço, fique com Deus. Tchau. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.